Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso KidCast, podcast de toda a sua família. E eu vou começar falando com ele, Dr. Flávio da Fonte. Tudo bom? Olá, tudo bem, dona Áurea? Como é que a senhora está? Mais uma gravação, hein? Mais uma, vamos lá. Vamos lá. E, como você já sabe, a gente começa falando dos nossos patrocinadores. Eu vou começar falando da Braubar. Viva o seu momento Braubar. Você vai, liga, agenda o seu horário e você pode viver o seu momento, que é maravilhoso. Vai cuidar da sua unha, cabelo, sobrancelha, depilação. A Braubar Ponta Verde fica ali na Deputado José Lage. Vai passar o Instagram aqui. Começa a seguir eles, fica ali acompanhando todas as postagens e é a melhor franquia da Braubar em Maceió. É a primeira e é a Braubar Ponta Verde. E agora eu vou falar da Vinascer, que é o nosso outro patrocinador. E a Vinascer pode acompanhar aí o nascimento do seu bem mais precioso, que é o seu filho. Isso mesmo, da mesma forma que quando vocês pensam em engravidar, vocês vão lá, procuram um obstetra para acompanhar durante toda a gestação, o pediatra da sala de parto também pode fazer parte e deve deste momento gestacional aí nos últimos meses. E aí a Vinascer faz isso com você. Dr. Flávio faz parte da Vinascer, a doutora Aline também. Tem um episódio aqui com a doutora Aline só explicando sobre a Vinascer. Vai passar o Instagram, segue, entra lá, vê o trabalho deles, que é incrível e faz toda a diferença você ter na sua sala de parto um pediatra ali que acompanhou você, da sua confiança, para receber o seu filho nesse momento que é tão especial. E agora sim, eu vou apresentar os nossos convidados deste episódio. Eu estou aqui com o casal, que é o Paulo César. Tudo bom, Paulo? Prazer, Áurea. Prazer, Flávio. Flávio é amiga aí de tempo. Prazer participar com vocês aqui. E a Michele. Tudo bom, Michele? Tudo bem, boa noite. Mais calma, mais tranquila? Vamos devagar. Vamos devagar, daqui a pouco aqui é uma Se conversa. acostumar com essa, Não é? essa dinâmica. Esse ambiente é bem bacana. E eles vão conversar com a gente hoje sobre um assunto que é importante, um assunto que é pessoal, né? E a gente desde já agradece muito por vocês compartilharem essa história com a gente, né, Flávio? É verdade, assim, a gente, quando eu chamo pessoas aqui, amigos médicos, para falar de medicina, é sempre, entre aspas, mais fácil, né? A gente expor a vida pessoal é muito difícil. Então, eu já trouxe uma amiga para falar sobre adoção, porque ela tem um filho adotado, a Vanessa, já trouxe outra que tem uma filha com síndrome de Down para falar sobre a vida delas, duas irmãs para falar sobre os filhos autistas que elas têm as duas, né? Então, a gente já trouxe muita história pessoal e a gente vê que é mais difícil, né? Que ficam mais ansiosos, trava um pouco, mede mais as palavras, mas ao mesmo tempo, quando eu pensei em iniciar um podcast, a minha vontade era contar histórias, né? Principalmente histórias de superação e que tenham finais felizes, porque de alguma forma essas histórias ajudam outras pessoas, né? Que podem passar por isso ou que estão passando. Então, eu particularmente gosto muito de podcast e eu geralmente vou para podcasts que agreguem alguma coisa, né? Eu não fico assistindo podcast à toa, não. Então, queria agradecer demais vocês por aceitar a gravação desse episódio. E para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho a história de vocês. Para mim não é Paulo César, eu nem sabia que o nome dele era Paulo César. Para mim é PC estuda com meu irmão. Para mim também, viu? É PC. É PC também? Deve conhecer meu irmão. Então eu vou chamar de PC também. Por aí, desde sexta série de colégio ali no Santa Úrsula. E aí 20 lá vai cacetada anos. Então é PC, Vou nem PC, contar, PC. né? Eu acho que até o teu Instagram é PC, né? PC Então, também. Eu vou chamar de PC. Não, chamar de Paulo é estranho. Estranho até pra mim. É estranho pra todo mundo. Então, conta aí um pouquinho da história de vocês, como vocês se conheceram. Você é daqui de Maceió, Michel? Sou daqui, nós estudamos juntos. Ah, Na faculdade Você é dentista? também. somos- Fizemos então faculdade isso. juntos, mas éramos só amigos. Eu já vi muito essa história. Mas não tinha nada. Pós-faculdade, Foi. se achou aí, né, vida? Vocês estudaram junto, mas só começaram a namorar num... Pós-faculdade, depois de formado. Ele já, namorava assim. com outra pessoa, eu era noiva de outro. E aí não a gente deu certo. mas éramos muito amigos. E continuamos amigos até pós formação, né? E aí depois eu me separei, eu fiquei solteira, ele depois ficou, e aí a gente se encontrou. Olha que E aí achou na foi.
Deu certo, né? Então tá dando, né? Vamos Então, ver. juntos Vai há quanto 15 tempo? anos aí Ó, nesse jogo 15 aqui. anos. 15, vai fazer 13 de casado 13 de agora, casado. dia 29. Eita, É. meu Deus do céu. Segunda-feira. E aí, quando vocês resolveram ter filho? Na verdade, foi meio que... Assim, a gente pensava em esperar, mas não ia esperar muito tempo. Mas eu acabei engravidando muito rápido. Em 3 Foi semanas esse- de casado, a gente descobriu que estava grávida. Foi, Também tô casou foi. grávida. Casei não. Casei não. Não, sem saber? Não tava não. É. Tava não, foi não, 3 semanas, Foi eu acho. não, Foi um foi pouco, muito pouco tempo, só em menos de um depois, mês mas ali. aí foi, eu engravidei. Já começou. E aí nasceu Maria Sofia, nossa Oh. A princesa. gente casou em é. janeiro, ela nasceu em novembro. Foi. E a gestação Foi foi carnaval, toda olha, feira de tranquila? carnaval. Não, tranquila não, assim, ela nasceu antes já do tempo, ela nasceu com 36, foi prematura, 36 semanas, porque eu tive perda de líquido, enfim, mas graças a Deus, assim, no parto foi tranquilo, ela não precisou ficar em UTI, nada, subiu comigo, foi para casa normal, tranquilo. Foi Só tudo nasceu um pouquinho sossegado. magrinha. Foi magrinho, tudo. pequenininha, A né? gente ficou, Mas acho aí que foi uns acompanhando 6, 7 dias. 5 né? dias, 5. É. No hospital, mas com a gente, no quarto. no quarto, tudo não tranquilo, precisou de assim. assistência mais intensiva, não. E aí ela foi, mamou. Tudo, mamou, cresceu, era uma criança extremamente saudável, nunca teve nenhum tipo de problema, nunca tinha tomado um antibiótico, nunca tinha precisado fazer uso de nenhum antibiótico. Ela tinha, assim, viroses próprias. E só foi começar a ter Escola, quando né? começou, quando entrou na escola, que é aquele período É. de adaptação, Sim. que adoece a turminha inteira, É. né? Aquela fase. Mas era uma criança extremamente tranquila, não dava trabalho, não era uma criança que adoecia muito em relação a isso, era muito tranquila, né? Mas sossegado, assim. A gente como qualquer pai hoje em dia tem essa preocupação, tem essas virosezinhas, mas mas nada sério. até os 6 anos Foi esse era uma momento da vida... vida Só Nossa. flores, né? Só É. acompanhamento normal de pediatra, porque é aquele acompanhamento anual, mas sem nenhuma, sem grandes, sabe, Mesmo ocorrências. depois de 3, 4 anos, ela ia todo ano no pediatra. Todo ano. Porque é muito comum a gente Ia. ver criança indo para pediatra no primeiro Mas ano não, de a vida. gente ia. Eu não sei quando depois, Não. quando tá com 2 anos. Não, a e gente pouco. ia. Eu ia tanto para pediatra como para o oftalmologista pediátrico, que é uma coisa que também o pessoal abandona muito, né? É. Mas assim, eu fazia acompanhamento direitinho. E todo o processo dela começou com a pediatra dela, que acompanha ela desde bebê, assim, desde RN, que foi quando a gente começou, né? Que ela começou a ter essas manifestações que chamaram a atenção, né? Do quadro E o dela. que foi que aconteceu? Eram manchas. Ela só tinha... Tipo, 6 anos de idade. 6 anos, manchas. começou como uma mancha Como se fosse uma vermelha, alergia, uma reação uma alérgica. urticária, um uma quadro coisa de assim, urticária. bem genérico, um É, quadro bem bem genérico, genérico. nada Não. muito específico, assim. Aí não disseram, não. Aí ela alegaram que ela tinha tido uma virose. Fazia uns 20 dias, aí podia ser um resquício, assim, um pós-virose por conta de medicação, enfim. E aí, só que isso não ia embora nunca, né? Continuou. Só que ela não tinha febre, ela Perda não de peso. tinha perda de peso, ela não tinha astenia, assim, fraqueza, ela não ficava fraca, ela não tinha desânimo, nada disso. Continuava com uma criança normal. Escola, continuou indo Tudo, para a escola, esporte, atividade, tudo. ela Participava fazia de GR, tudo, fazia na GR, época. tudo. Não Então, teve nenhum. restrição zero, assim, nada que levasse a algum grau de suspeita, uma coisa diferente, uma alguma coisa coisa assim. mais- Mas tinha as manchas vermelhas inicialmente ali, e aí começou uma saga quase, assim, de a gente Aí tentar... essas manchas começaram a aumentar, não foi? Começaram a eram aparecer em pequenos outras pontos partes. e elas se juntavam e criavam uma placa ali. É. Aí aparecia outro canto, se juntava e formava uma Foi. placa. E aí foi quando Até a gente que começou... teve um dia que ela acordou, aí ela acordou tomada, tava o corpo É. inteiro. Aí, assim, foi o susto Mas sem maior. sangramento também. Nada de Só sangramento. nada. Nada. Os hematomas. Só. Aí foi que a gente foi fazer o hemograma. Aí o médico, a gente foi para... Tinha um amigo da família, disse, vamos fazer um hemograma para ver. E aí o dela deu uma eosinofilia. Eosinofilia Os muito eosinófilos muito altos, que é extremamente atípico no quadro de criança. Depois a gente veio descobrir, né? E o que ficou batendo muita tecla foi essa eosinofilia, esse aumento dos eosinófilos, que só aumentavam. Eles não melhoravam, Mas entendeu? leucócito estava alto. Não Só estavam tão altos, eosinófilo. era só, Só aumentava por causa dos eosinófilos, Sim. mas assim, era só eosinófilo. E aí a gente começou uma saga de médicos e de imunos e Demorou de quanto alergistas. tempo? Do começo dos sintomas até... 3 3 meses. Em Até 3 a gente meses. chegar numa oncologista. Não, rapidinho. É. Nisso a gente foi pediatra, alergista, Dermatologista, urologista, imunologista, tudo que você rodamos imaginar. todos os profissionais, assim, um dizia, é isso.
É Aí alergia. tá. Aí Alergia. fazia um tratamento. Foi para um hematologista. Foi, hematologista Bem, também, bem assim, uma pessoa bem conceituada. conceituada. Disse, não se preocupe, Não, não é nada não. não é nada sério, não. Foi. E assim, sabe? no dia deu um alívio, mas, pô, Não melhorava. Não tinha, sabe, assim. o quadro não melhorava. E eu, assim, eu vou ser muito honesta, assim, sabe o coração de mãe? Era o que eu ia dizer. Você tá dizendo assim, dava um alívio Não. no seu no dela. Olha, eu- com certeza eu ela digo saia a de lá todo dizendo, mundo. não tá certo. Tinha não tá alguma certo. coisa que dizia A assim, Michele tem alguma bateu coisa, muito. foi. É. Mãe é mãe. martelo. Porque assim, eu não ficava em paz, eu não tinha mais paz. Eu vivia muito tensa, eu chorava muito, assim, porque assim, era como se fosse, nada dizia assim que era, os médicos diziam que não era nada grave, mas alguma coisa me dizia, tem alguma coisa a mais. Eu chorava, eu me lembro que a minha mãe falava assim, mas por que você está tão desesperado? Eu não sei. A médica não disse que não é nada? Eu não sei. Até que nós fomos nessa hematologista, que ela foi muito honesta, disse assim, eu não sei o que a sua filha tem, mas eu só vou parar de investigar quando eu descobrir. Foi assim que a gente começou. E aí ela começou baterias de exames e aí foi aprofundando mais específicos, até que ela foi, acho que foi vendo, né, nos resultados, foram aparecendo alguns sinais, algumas coisas que foram chamando a atenção dela. E ela disse, eu preciso fazer uma punção da medula dela. Vamos fazer o mielo. Vamos fazer o mielograma. Se você quiser falar nome de profissionais, você acha Pode. que vale a pena Eu que não sabia, eu ia Não, perguntar até não, antes. pode, sim. Aham. Principalmente essas pessoas Doutora que... Luana Bonfim. Foi que ela. Eu tava pensando... Pensando nela. Foi assim, tem ótima. muita que é muito boa em Maceió, Muita. mas... a gente meio que conhece os É, perfis, né? isso. Tem quando você falou, apareceram umas 3 na minha cabeça. A Luana é uma. Doutora Luana, foi Luana da ela Unimed que da fez Santa isso Casa. e ela fez toda essa... E aí ela começou toda essa bateria. E foi assim, foram vários. E a maioria não se fazia aqui. Tinha que ir para São Paulo. Foi uma época que teve... Eu não sei se vocês lembram, teve uma greve dos caminhoneiros que Sim. parou tudo. E não É, chegava os exames insumos iam e e não voltavam. voltava. Não chegava insumo para fazer os exames. Olha, foi bem complicado. E aí até que ela disse, vamos fazer o mielo. E aí o mielo, realmente, assim, quando ele vai para São Paulo, também foi para o Fleury. E quando ele dá positivo, eles rapidamente avisam. É questão de 2 dias no máximo, eles já avisam, entendeu? Eles já notificam a médica responsável para poder, né, comunicar para ser o tratamento inicial, tratamento muito rápido. Quanto antes. E foi assim, aí... É só explicar o mielo, né? Que é o mielograma, é uma punção que o médico faz, geralmente é hematologista, de um osso. Não foi cristelíaca aqui? Foi. Foi, ela foi na crista. Cristelíaca, né? Dizem que não dói, né? Ela fez esse centro cirúrgico, estava sedada. Mas às vezes Eles faz fazem uma sedada. anestesia local. É. E aí pega um pouquinho do sangue direto da medula, que é onde Isso. o corpo da gente produz o isso. sangue. E pega lá direto da fábrica para analisar o sangue e Isso. descobrir o que é que está acontecendo de errado no Isso, sangue. exatamente. Né? Isso aí mandou para São Paulo. E aí chegou, né? No o resultado. Aí, Acho que foi o primeiro E qual foi o resultado? positivo. ela Leucemia. estava com leucemia, Leucemia. leucemia linfóide aguda. Era LLA. LLAT, né? Porque tem as variações. Era LLAT. Que é até não ocorre normalmente em criança, é mais em pessoas de adulto para idoso. Quando foi esse diagnosticado... quadro de eosinofilia que ela teve, diz que é muito característico de leucemia em idosos, não isso, em criança. A mieloide é mais comum em criança, né? Assim, exato. pelo menos foi o que nos passou, né, o pessoal. E aí foi isso. No dia, assim, eu tenho uma tia minha que é médica E do que hospital, acompanhou toda da essa Unimed, saga, foi. tudo. E aí ela me ligou, precisa vir aqui no hospital porque a doutora Luana quer falar com vocês. Quer ver a e Sofia. coisa e tal. Já tinha passado um pouco aquelas 24 horas ali, tudo assim. E aí eu fui no hospital, na verdade tem um laboratório que era em frente ali o hospital, não sei se ainda é. E aí eu fui atrás da médica, a médica disse, o menino da recepção disse, não, a doutora Luana não está aqui hoje. hoje. Eu disse, "Oxe." Aí liguei para minha tia, ó, a Luana não está aqui hoje. Não veio para o hospital, Aí, né? não, aí eu peguei o telefone, fui saindo, aí eu vi do outro lado minha mãe. Eu disse, puta, aconteceu alguma coisa. Para minha tia ter ligado para minha mãe, é porque elas já se falaram e ela está sabendo de alguma coisa. Eu disse, tia, por que minha mãe está aqui? Aí disse, meu filho, atravesse a rua que eu quero falar com você. Aí ela veio. Né? Isso, Aí eu fiquei com ela no carro. Nós estávamos, eu fiquei no carro, ele disse, eu vou na frente para poder agilizar, para não ficar, né? Naquela... E vocês ficam aí. Então, aí aconteceu isso. Isso eu no carro, esperando, quando eu vi, o tio dele passou. Eu disse, aconteceu alguma coisa.
Porque, assim, família muito unida. Então, minha tia, quando teve notícias, traga todo mundo, que a pancada vai ser grande, assim. Era muito porque a doutora Luana, enquanto médica, ligou para sua tia, que é médica também, para Jair, né? Para poder passar a notícia, né? E aí ele mandou, você foi me buscar, não foi? Foi buscar a gente do carro. Tive a notícia, embora, mas não disse também nada. Desesperei na hora. Para mim foi muito revoltante aquilo ali no primeiro momento. Putz, você não acredita, mas aí eu tinha que segurar de novo, porque eu tinha que trazer ela. E a Sofia, com 6 anos, que já entende. Exato. Do modo dela, mas não é uma criança de 1 ano, nem 2 anos. Tinha um pouco da dimensão. E ela vinha sofrendo. Assim, fazendo muito exame, coletando muito sangue, essa questão, e repetia. Então, para ela, aquilo já estava bem estressante. Assim. Ela mantinha sem nenhum outro sintoma, mesmo depois disso. Não tinha febre nenhuma. Não tinha. É quando tem que ser, né? Foi muito atípica. Se eles falavam. Febre no começo, pois é, era isso que eles diziam. Ela não tinha, continuava indo para a escola, normal, entendeu? Se alimentando, normal. Um pouco do aumento do baço, mas assim, bem discreto. Foi, mas mesmo assim, isso chamou a atenção da Luana. Baço não é para ser palpável. Quando ela fez, aí a Luana pediu uma toma, eu me lembro disso, quando ela viu esse aumento, foi quando ela bateu o martelo, vamos fazer o mielo, porque ela, senão esse baço aumentado tá muito estranho, né? E aí foi isso. Aí ele foi buscar a gente. E quem é que deu a notícia no final das contas? Foi a tia e a Luana? A própria Luana. Ela estava no hospital. Na verdade, estava a família inteira lá. E aí, quando eu saí... Não, foi quando eu cheguei. A minha mãe estava, não foi? Eu liguei para a mãe da Michelle, para minha sogra. Vem para cá porque assim, a notícia não é boa e quem vai segurar essa onda vai ser você. É a única pessoa que vai conseguir segurar a Michelle. Eu não vou ter mais força para segurar. Não dá para fingir. E aí a mãe dela ajudou também, a sogra ajudou. Minha mãe é muito forte. E assim, o primeiro momento você surta, assim, uma notícia péssima, assim, você pensar que seu filho saudável, 6 anos, vida normal, de repente está com câncer, o primeiro impacto é assustador, assim. A palavra câncer, ela é muito forte, né? A minha introdução ia ser essa. Mas eu não quis falar isso porque eu não sabia como vocês iam aceitar. Não. Porque eu tenho uma experiência péssima com câncer por 2 motivos. O primeiro é que eu fiz residência de UTI pediátrica. Certo? A minha 2ª residência. E no hospital que eu fiz, que é o Antigo Açúcar, Hoje Veredas, é referência de crianças oncológicas. Isso. E assim, qual é a minha percepção enquanto intensivista? Que toda paciente, toda criança com câncer fica muito grave. Porque eu só pegava criança grave. Todos não, mas vamos lá, 90% dos meus pacientes gravíssimos foram pacientes com câncer. Câncer do sistema nervoso central, câncer de osso, câncer de... Enfim, leucemia, a gente tinha muito. E a gente, quem faz residência, fica muito tempo no mesmo serviço e acaba pegando amizade e tem uma conexão com alguns pacientes. Todo residente, principalmente pediatria, tem aquele paciente que ele vai se lembrar o resto da vida. E o paciente que eu me lembro, vou me lembrar o resto da vida, foi o Vinícius, um paciente adolescente com osteosarcoma. Lembra do filme A Culpa é das Estrelas? Sim. Pronto, foi na mesma época. E aí, esse Vinícius, ele acabou falecendo, mas foi terrível para mim. E depois que ele faleceu, minha esposa fez um favor de dizer, moça, saiu um filme maravilhoso no cinema. Meu Deus, eu não tive... A balada emocional. Eu não tive a inteligência de ler no Google pra ver a sinopse do filme, né? Não tô precisando ir pro cinema. Chorei no começo. Mas eu não assisto filme triste. Filme que o personagem principal morre no final. Mas esses pacientes com câncer, me dava muita pena deles, porque eles ficavam 3 meses internados, 4 meses sem ir em casa, sem ver pai, porque os pais não conseguiam vir, às vezes era do interior, sem ver avô, sem ver os irmãos, sem ir para a escola. Muito triste. E o segundo motivo é que minha mãe morreu de câncer, descobriu em julho e morreu em março, em 8 meses. Então, assim, a minha sua relação, né? E a palavra câncer, eu acho que na medicina deve, se não for a pior, deve ser uma das piores, né? Você chegar e dizer, fulano tá com câncer, a primeira coisa que a pessoa pensa. Hoje a gente fala câncer não é boa. Mas a gente não falava. Na época eu não conseguia nem dizer o nome da doença, sabe? A gente não falava nem leucemia. Nem leucemia a gente conseguia falar. Fala porque doença. Aquela doença. Aquela tá com aquela doença, então tá doente, muita gente entendeu? Começou a questionar, o que é que ela tem? Ela tá com problema de saúde. Porque o nome leucemia pesava muito. É incrível, assim. Hoje a gente fala naturalmente, fala câncer também. Mas na época você não consegue, assim.
não consegue mesmo. Isso é até irracional, né? Se a gente parar pra pensar, pô, Você só falar um nome... defesa, né? Porque mas, sofria, assim, mas dava uma dor eu muito acho que grande. também é uma coisa... Eu sempre fui... Eu nem gostava muito dessas coisas, assim, essa parte de hospitalar, sabe, assim, essa coisa, assim, de câncer. Eu sempre... A parte de estomatologia, que é uma área da odontologia, eu odiava as aulas, porque é essa parte de câncer. Então, assim, eu já tinha uma aversão a essa área. Então, falar para me viver isso foi muito difícil. E aí, receber esse diagnóstico foi, acho que... A gente também, eu acho que tinha maior uma questão, dor. na época, a gente tinha medo de ser isso. A gente já vinha, né? Existia E eu acho isso. que no final Eu já das sabia, contas, a gente já sabia. Né, No fundo, no fundo. Você fica rezando pra não Pra não ser. ser. Vai lá exato. No fim, fundo, você vai sabia. dizer, você tem uma criança cheia de hematoma, de lesões de pele, tem uma alteração no hemograma, exato. a chance de leucemia é leucemia, exato. Mas aí você tem aquele período de luto, aquele período de negação, aquele período de raiva, cada um, ou de choro, seja lá o que for, cada um reage de uma forma, mas a gente tem que seguir em frente. E aí, como é que vocês começaram o tratamento? Foi lá Na verdade, no dia mesmo, a Luana chegou, depois a médica foi explicar chegou, toda a questão, e foi explicar o que tudo. precisava ser feito, e ela disse, olha, você tem que precisar tomar uma decisão. Ou você trata ela aqui agora, porque ela já vai se internar. Ela tem que internar agora. Hoje já. Agora, Ou vocês tomam a decisão da possibilidade de ir embora. Para São Paulo, fazer em São Paulo. Fazer lá todo acompanhamento. E aí, assim, é gozado porque, assim, por uma situação daquela, você já tem que tomar a decisão. E a gente não... Enquanto Enquanto você não vive isso, raciocinar. você não sabe como lidar com essa situação. A gente não sabe qual é o melhor tratamento. Analisar todas as possibilidades. Pois é. Eu nunca vivi uma situação dessa. Então, assim, eu vou saber eu vou saber qual o lugar que é o melhor tratamento, se é melhor ficar aqui, se é melhor... Enfim, aí eu fiz uma pergunta médica. Eu sabia que ela tem 2 filhas, né? Você faria? Se fosse sua filha, exatamente eu fiz. Se fosse sua filha, o que é que você fazia? Ela fez, eu ia para São Paulo. Então, eu estou indo para São Paulo. Aí, isso foi numa terça-feira. Na quinta, a gente viajou para São Paulo. Fomos com a mala. Malinha de mão, cada um com a malinha de mão. Lá também a gente não sabia o que é que ia ser. encontrar. Não tinha a menor noção, assim, a gente não tinha esse universo. Então a gente foi para uma consulta, para saber o que a Luana agilizou essa pra questão. uma consulta, mas sabendo que a chance de internar era grande. Mas enquanto você não vive, tá muito perto, quando você nunca viveu isso, eu nunca tinha passado por uma experiência nem com família, nem com nenhum familiar. Então você não sabe como é, posso dizer assim, a logística do tratamento de câncer. Você não sabe como é que funciona. A gente foi muito... E aí perdido, a assim. Luana só agilizou a questão da consulta para a gente fazer lá em São Paulo, porque ela tinha contato com o pessoal. Onde, em São Paulo? Iniciamos no AC Camargo. Ela tinha feito residência lá, então ela conhecia a chefe da oncopediatria, a doutora Viviane. E aí ela fez a marcação da consulta, e aí a gente já foi com a consulta, né, marcada, já tudo certinho, e aí partimos. Existia, como ela tinha uma alteração no hemograma grande, então existia a possibilidade também dela não poder viajar. Ainda tinha isso, porque então, tinha que ver como é caso do avião. Aí ela teve, a gente só não foi na quarta por isso, porque ela teve que coletar exame para ver se as plaquetas estavam boas, para ela poder conseguir voar. A gente poder chegar lá. E aí a gente foi para São Paulo. Foi. E aí na consulta constatou logo, a gente levou os exames, ela tudo confirmou, que ela já tinha. Realmente ela tem a doença, tudo. E ela precisa fazer o tratamento. Se vocês quiserem fazer o tratamento, a gente já interna ela hoje, agora vocês vão ter que passar de 6 a 8 meses morando aqui. Foi. E aí, outra decisão, né? Porque senão nem era melhor nem iniciar, hoje, entendeu? E eles disseram exatamente. Não, exato. O trabalho, a gente largou tudo. Eu fui, que eu não disse nem que estou indo para o trabalho, para meu chefe. Para nada, para nenhum coordenador, nada. Assim, a gente não disse, só quem sabia era a família ali que estava vivendo. Assim, ninguém mais sabia o que estava acontecendo. E aí é outra decisão, é outro baque. E agora? Não conheço ninguém em São Paulo, nunca vi em São Paulo. Foi. Não, eu acho que a gente nunca cogitou essa possibilidade. Mas acontece muito. A gente conhece muitas pessoas. E aí, enfim, mas foi assim. Mas aí decidimos, né? Vamos ficar. A gente acreditava que lá ia ser muito melhor. E aí, eu posso dizer que, de fato, eu acredito que a gente tem para São Paulo, fez alguma diferença nisso. E eu disse, aqui a gente vai dando jeito. E aí a vida foi... A vida, a gente teve todo um apoio da família. A família da gente foi muito importante. Tanto a dele como a minha, assim, eles se uniram, a gente se uniu. E eles disseram assim, não se preocupem, vamos, que a gente vai resolvendo. E em contrapartida, a gente foi se desfazendo de tudo.
Tudo que a gente tinha, porque o que é que eu pensava? Eu dizia assim, eu quero ter dinheiro em mão, porque o que precisar, eu quero ter como pagar. Eu quero ter como pagar. Então, eu saí dizendo, pega pança, investimento, foi fazendo, vende carro. Foi essa época da rifa aí? Aí foi quando, aí a rifa foram nossos amigos que... Na verdade, eu dei um carro para ele vender. Foi um amigo, ele disse, cara, vende meu carro que eu vou precisar de dinheiro porque eu não volto, assim. Eu não sei como é que vai ser lá. Ele disse, não, tranquilo, eu vou pegar teu carro e fazer uma rifa, que aí a gente consegue arrecadar mais dinheiro para você. Eu disse, pô, isso não vai dar certo. Ninguém vai comprar isso. Assim. Não vai, ninguém vai estar se preocupando com a gente, ninguém sabe o que é que a gente está vivendo. Ele disse, não se preocupe, não, vai dar certo. E a gente dizia assim, a gente está aqui, a gente não tem como participar. Eu não queria. Hoje em dia, isso fazem... Ela está com 13 hoje? 12. Então faz 6 anos. 6 anos aqui comigo. Hoje em dia tem muitas essas vaquinhas. E as pessoas botam no Instagram. Mas a gente não mostrava nada. Mostra o filho, mostra o exame. Antigamente não existia nada. Não mostrava. E era interessante porque ela dizia que não queria que ninguém visse ela. Não queria que ninguém visse foto dela. Então, ela não permitia. As pessoas... E tem que ser respeitado. E eu respeitava. A Sofia é uma menina que ela tem... Ela é uma maturidade... Ela já é meio velhinha, sabe? Um espírito meio de velhinho, sabe? De criança. E aí, ela dizia muito isso. E eu respeitava. E assim, eu dizia muito a ele. Dizia às pessoas que eu falava assim... Olha, minha energia tem que estar... É toda para cuidar dela. Então, eu não posso me preocupar com rifa. Eu vou me preocupar aqui. Acabou, assim, se vocês quiserem fazer. Mas, assim, a gente teve uma rede de amigos de apoio que, assim, surpreendeu. Um negócio assim, surreal. Eu falei com essa pessoa, acho que é bom dizer o nome, porque é uma forma de agradecer. Foi o Kleber e a Mila. Eles são amigos da gente se conheceu na igreja, tudo. E aí, um dia, à noite, assim, eu disse, pô, vou deixar o Kleber fazer isso, assim. Aí deixei, eu disse, não, Kleber, faça aí, agora o bicho não conta comigo, não tenho como te ajudar em nada, tudo. Aí ele, beleza, a gente vai fazer não sei o quê. Depois eu passei a noite sem dormir, meu irmão, isso não vai dar certo. Não vai vender, eu vou perder meu carro, era um dinheiro que eu precisava. Aí fiquei nessa paranoia, mas aí foi o inverso. Aí daqui a pouco começou, tanta gente mandando mensagem. Rapaz, eu quero rifa, virou um inferno. Um negócio ao ponto assim. de a rifa estressar a gente. Eu disse, velho, pare. Porque a gente começou. A gente começou. Um problema, a gente ficava achando assim, tá bom, não precisa mais, entendeu? Assim, e eles ficavam dizendo assim, era. Assim, a gente, será que eles estão se aproveitando? Pois de as pessoas pensarem isso, entendeu? A gente ficou muito preocupado. Até porque, assim, se todo mundo que tivesse doando aqui fosse só pessoas que doam com o coração, exato. Tem muita gente que doa. Queria ganhar o carro, no final das contas. E aí depois ela dizendo que a gente teve muito receio. Muito disso, receio, ao ponto da gente dizer assim, acabou, não vende mais. A gente não quer mais que vende, porque se deixasse, ele já iria, sabe? Dá pra gente ir mais, vamos prorrogar. Não, acabou, não queremos mais. Sorteia, vamos faça o sorteio. Rapaz, uma história legal. Não, foi uma história bem legal também. Foi. Porque quem ganhou foi uma senhorinha. Senhorinha ela mesmo. Ela estava bem triste porque ela tinha tido um problema de vista, fez uma cirurgia e perdeu a visão de um olho. E ela estava bem triste e ganhou o carro. Foi. Ela não acreditou que ia. Porque também tem enrolada, tem essas coisas, né? Mas aí a gente levou o carro, fiz questão de, olha, leva o carro. O primo dele levou. Tira foto. Ela tirou foto do lado do carro para mandar pra gente. Muito, assim, como você disse, muita gente faz de coração, né? E muita gente comprava a rifa e botava o nome da Sofia. Era. Ela disse, não, porque se eu ganhar, vocês ficam com o carro de novo. Eu não quero o carro. A gente ficou muita gente desesperado. Assim, não, muita gente botava o nome. Ou então muita gente fazia assim, manda a conta que eu não quero comprar rifa não, vou mandar dinheiro. Eu disse, não quero isso não existe. Se quiser, comprar rifa. Então, quero uma coisa assim. Tem até pessoas que querem influências, né? Não, quer que eu divulgue esse bicho? Faça aí um negócio da rifa. Não, manda uma foto dela pra eu botar. Não, faz aí. Se der, deu. Se não der... O tratamento lá foi... O Anderson Camargo é SUS também, né? Ele tem a parte SUS e a parte particular, convênio particular. Ele fez pelo convênio. Conseguimos pelo convênio, ela tinha, iniciamos lá, e aí a gente ficou 9 meses em tratamento padrão, que era quimioterapia, né? Só que a leucemia dela foi muito agressiva. Ela não respondia, teve infiltração do sistema nervoso central. O médico chamou a gente e disse, vamos começar a cogitar o transplante, porque ela não está respondendo ao protocolo normal de quimioterapia. Ela não vai dar certo. Aí começou outra saga, porque lá eles não faziam transplante. Só explicar assim, porque é bom assim. Por exemplo, quando ele faz a químio, o que é a expectativa? É que a doença zere, né? Então, eles querem que aquela doença zere e passe um tempo zerada. Como a dela não zerava em nenhum momento, então a gente não podia fazer nada, assim. A intenção era zerar a doença, acompanha, deu tudo certo.
a dela não zerava. Então, ela também não podia fazer no primeiro momento transplante. Porque tem que estar sem doença para transplantar. Ela fazia 7 dias de internação de quimioterapia e aí ela tinha 15 dias de descanso para o organismo recuperar. E aí é onde vem essas intercorrências, porque a imunidade vai lá para o chão. Porque mata tudo, você destrói tudo, né? Ela fica sem defesa nenhuma, né? Então, assim, infinitas vezes a gente estava no apartamento, por sorte a gente morava em frente ao hospital, do nada, e começava febre. Internava. Do jeito que ela estava, a gente enrolava ela, corria para a rua, entrava no hospital, é a mesma coisa, colete de sangue, antibiótico, interna. Aí 7 dias de internação, porque aí antibiótico, até melhorar. E ficou esse ciclo vicioso. Então, a gente vivia mais tempo dentro do hospital, praticamente, porque quando ela era liberada, muitas vezes a gente tinha que voltar, e quando ia ser liberada, já ia começar o ciclo de novo. Então, a gente internava novamente. Para fazer a quimio. Então, a gente viveu o hospital muito 24 horas. E ela teve várias intercorrências, assim, foram várias. A história para UTI alguma vez? 2 vezes. Por infecção? Ela teve um sangramento, que ninguém sabe de onde veio esse sangramento, assim, um sangramento através das fezes. E assim, ele não parava, até que ela teve um choque hipovolêmico. Ela acordou de madrugada. Teve um sangramento de choque, assim, entrou em sensação choque. De diarreia, porque o sangramento, rapidinho, o sangramento ele estimula a evacuação. E aí ela acordou de madrugada desesperada, querendo ir no banheiro, não deu tempo. E aí começou a evacuar junto com sangue. E a gente estava internada, assim, por sorte ela estava internada no hospital. Por causa desse sangramento, né? Aí a gente chamou a equipe. Quando o pessoal entrou no quarto, o quarto era sangue assim, derramado. Aí pegaram ela, assim, a gente foi para outro quarto, chama o banco de sangue para botar e infundir soro, né, para poder voltar a volemia dela, para ela voltar, branca, né, porque ela, senão ela de uma parede, desaparecia. Aí sobe para UTI, franca. Vamos para UTI, ficou na UTI. Aí foi gozado essa história, deixa eu só contar porque é engraçado. Ela tinha muito medo da UTI, assim. Porque todo mundo falava... Essa palavra é muito forte. Não, a gente também. A gente também. Apesar dela não ter, assim, a total... da realidade aí. Mas ela tinha muito medo, assim, da palavra UTI. Porque ela estava muito dentro do hospital. Então, ela entendia um pouco, assim, tipo, foi para UTI, porque não estava grávida. Então, o andar era só criança. Era o 5º andar? Era 4º, não era? Acho que era o 4º andar. Era a enfermaria, onde internava, e um andar acima era a UTI. Então, quando acordava de manhã, que ela estava lá, que a criança não estava, elas foi para a UTI. Ela sabia que tinha piorado, né? Então, ela já sabia desse fluxo. E aí o que foi que a gente tentou fazer? A médica falou com a gente, né? Disse, é melhor ela ir para a UTI. A gente não sabe o que é que ela tem, coisa e tal. Lá ela vai ficar monitorada, beleza. Aí, mas não vamos dizer a ela, porque ela vai ficar triste, vai se desesperar. Aí a gente combinou com todo mundo, não disse que vai para a UTI. Disse que vai lavar o quarto e vão transferir para outro quarto. Aí a gente subiu todo mundo, aí abriu a porta da UTI, a enfermeira, a chefe, fez, bem-vinda à UTI. Vocês tudo que tinha combinado foi embora. Acabou. Ela de combinação para UTI, né? Ela fez, eu tô na UTI. Ela disse, não, tá, mas não se preocupe. É um quarto diferente, por enquanto, entendeu? Da hora, sim. E assim, é bom ressaltar que a gente tinha uma relação com o pessoal do hospital, que era um negócio assim, virou a família da gente, assim, de todos, assim. E você falou que teve esse paciente, a gente tinha uma médica lá, que ela era residente, na época também, a doutora Letícia, que ela pegou, era um xodó, a Sofia virou o xodó dela, entendeu? Então, assim, nesse plantão que a Sofia teve isso, aí no outro dia ela chegou, ela disse, com o coração doente, vamos levar ela para UTI. Mas, assim, eles davam um apoio que era, assim, surreal, assim, era do pessoal da limpeza. Então, assim, o pessoal da limpeza chegava de manhã, ela não estava no quarto, eles subiam e iam na UTI visitar. Para saber o que foi que você aprontou, que veio para cá, entendeu? Então, eles faziam muito isso, ela teve uma época que ela não conseguia comer direito, porque ficava muito enjoada. E ela comia purê com frango, era a comida dela do hospital. E não tinha isso dentro do cardápio. Então, tinha uma menina que trabalhava lá que fazia essa comida especificamente para ela. Aí, nesse dia que ela foi para a UTI... Não, minto. Ela já estava na UTI. Já estava na UTI. E ela levava essa comida e tudo. Aí, ela, graças a Deus, teve alta, desceu para a enfermaria.
Aí a menina chegou lá perreada na enfermeira. Ai, graças a Deus, Foi não tem, ela não tava. Entendeu? E não avisaram, assim, não avisaram que ela tinha Ela descido, né? disse, Pra enfermaria. graças a Deus, não sei o quê. Porque a gente convive com isso o tempo inteiro. Porque assim, viu. a gente, como fica lá dentro do hospital, a gente mantém uma relação com os outros pacientes e com a família, que vira nossa família. Então, a gente se apoia muito. E tinha pessoas de Maceió, e tinha pessoal do interior daqui, tipo um pessoal de Carneiros. Pronto, essa mulher tinha 5 filhos, deixou o resto, todos aqui, foi embora para lá. Só ela e o filhinho. O marido ficou com os outros e ela já estava há um tempo e a gente acabou ficando muito, muito amiga. E a gente convive com histórias muito felizes de vitórias, mas também com coisas muito tristes, entendeu? Com muitas perdas. Ao ponto tá que, por exemplo, o filho da Monique, era Monique o nome dela, o Tiaguinho, ele faleceu. Ele não sobreviveu. E o hospital inteiro ficou sem saber como é que ia contar pra gente. Porque não queriam, como é que a gente vai contar? Para isso não abalar. Porque a pessoa já dá uma sensação de negatividade. Né? Não. Meu Deus, e agora? E agora, entendeu? Será que vai ser comigo também? E a gente, aí vinha, assim, pessoas até, às vezes, pacientes que estavam até um quadro melhor do que o dela, de repente pegavam infecção e ia, entendeu? H1N1, por exemplo. Foi uma época de surto, aí falecia. E isso era muito difícil, muito difícil. Tem até uma história também, assim, de não sei se você vai lembrar, que ficava ele e o pai só. Também era uma história parecida. O segundo filho dele nasceu e ele descobriu que o mais velho tinha câncer. Mas era mais velho, acho que ele tinha 5 anos, 4 anos, o filho dele. Aí ele foi ficar com o filho em São Paulo. A esposa era do interior de São Paulo, ficou com o recém-nascido, porque não tinha como ir. E ele, assim, ele também não tinha uma condição. Ele era assim, atendido pelo SUS lá, não tinha uma condição tão boa, então ele morava no abrigo, vivia numa luta danada. Muito mais. Às vezes as enfermeiras estavam assim, meu Deus do céu, eu não me lembro o nome dele agora. Não lembro. Aí ele disse, meu Deus do céu, fulaninho chegou aqui dando pão com mortadela pra criança, entendeu? Era ali, o pai dele era meio... O que era possível pra Era o que ele podia fazer naquele momento, né? E aí teve um dia que a gente tava no... E essas notícias tristes abalavam muito a gente. Abala o hospital inteiro. Impressionante, abala o hospital inteiro. E aí a Sofia fazia exame e tudo, e eu descia normalmente antes para adiantar, papelada, coisa e tal, liberações. Quando eu botei a cabeça na janela, eu vi o pai lá embaixo, assim, meio chorando, desesperado. Puta, aconteceu alguma coisa. Né? Aconteceu. E tinha uma mulher do lado dele. Aí na hora, assim, a primeira vez, mas eu não quero encontrar. Porque eu sabia que aquilo mexia muito comigo. Assim. É muito aquilo difícil. abalava muito. E aí eu desci, e ele não me viu, e eu, assim, por defesa, fingi que também não vi, fui fazer as coisas que tinha feito. Quando eu fui voltando, ele vinha no meu encontro. E aí eu não tinha mais como... Disse, pô, e aí, aconteceu alguma coisa? Eu disse, cara, perdi meu filho. Meu filho se foi. Você não sabe o que dizer. Vai falar o quê? Você vai dizer o quê? Não é assim, aquilo... Você também está com a cabeça maluca. E a parte ali. humana, ela vem, né? Da gente. E aí você pensa, meu Deus, e a minha? Você, não tem como. Por mais que você tenha solidariedade com o outro, que você convive, mas você pensa. É inevitável. É inevitável. Acho que é que eu posso te ajudar. Aí ele disse para mim, cara, eu vou voltar no carro da funerária com meu filho, mas minha esposa não tem como voltar para o interior. Eu disse, não, cara, vamos dar um jeito. Aí eu voltei no hospital, falei com uma enfermeira lá que era uma pessoa super gente boa, de coração bom, que também abraçava todo. Fernando, tá acontecendo isso e isso, a gente tem que dar um jeito. Aí eu disse, vou subir, porque eu tenho que pagar as filhas e tudo. Mas, tem isso aqui, tem isso aqui. Ela disse, não, vamos resolver. E aí ela mobilizou o hospital inteiro. Porque vira uma família, entendeu? Vira o ponto assim. A gente ficou lá 1 ano e 4 meses sem nunca voltar para Maceió. Nunca. A gente largou tudo e foi para lá 1 ano e 4 meses. Então, assim, toda Réveillon, Natal, aniversário. Tudo. E assim, a gente crianças, aniversário dela. E aí a gente morava num quarto-sala, eu, ele e ela, e a minha sogra, que foi para dar esse apoio, para ficar distante. Minha mãe ia praticamente todos os meses também. E aí todo mundo que ia levava um pouquinho de alguma coisa de roupa da gente, porque a gente foi com uma linha de mão. E nisso a gente vendeu apartamento. O pessoal que vendeu, a gente passou procuração. Então, assim, a gente foi tudo dessa maneira. E a gente fazia lá. Mas, assim, em todo momento, por mais difícil que fosse, a gente tentava... Eu sempre tentava botar, assim, que ali era a nossa casa naquele momento. Ali era o nosso lar. Então, assim, se fosse Natal, eu decorava a casa toda de Natal. Se era Dia dos Pais, eu decorava a casa do Dia dos Pais.
Se era Dia das Mães, a gente fazia festa. Então, a gente fazia de tudo. Porque foi o celular. Porque eu queria que ela entendesse que estava sendo difícil, a gente estava longe de casa, mas naquele momento era o nosso lar. E a gente estava junto, e ela tinha que sentir isso. Então, a gente fazia churrasco, comprou uma churrasqueira, fazia um churrasco num cubículozinho, mas fazia feijoada. E ela tinha N coisas assim, porque ela não podia... ela não pode comer nada de rua. Restrição, né? Nada. Nenhum tipo de tempero, nada que possa ter fungo. Então, assim, eu fazia tudo. Toda a alimentação dela, quem fazia era eu. Tudo. Porque ou ela comia no hospital, ou quando ela estava em casa, quem fazia era eu. Ou a minha mãe, quando a minha mãe ia. Era enjoo, muita náusea, muita mucosite ela teve. Ela teve mucosite, assim, grau 3, assim, de enlouquecer, sabe, assim. Foi desesperador o quadro, esse período. Ela, carequinha, ela tinha só uns fiozinhos. Ela puxava os fiozinhos de tanta dor. E ela tomando morfina já, e assim, e não conseguia controlar de tanta dor. E o transplante? Quem foi o doador? Foi o pai. Foi? Essa é uma história longa também. Pra gente contar. Não, mas assim, vamos resumir, né? Assim, aí foi quando a gente começou a procurar o transplante, decidimos o hospital que a gente ia fazer, começamos a fazer o... Então vocês tiveram que se mudar. Isso. Tivemos que nos mudar. E mudar de apartamento? De apartamento também. Aí a gente foi para o Samaritano. Na Liberdade, foi. Ali, né? E o Samaritano já era em Higienópolis. Era muito distante. Não dava para ficar em São Paulo tanto quanto Marte. Né? Pronto. Mas é distante. E ela longe, e ela tinha toda essa restrição. Então, mesmo a gente não tinha carro lá, e assim, até andar de Uber era ruim, porque se o Uber tivesse doente, e se alguém que entrou no Uber tava doente, entendeu? Então, era muita coisa. E quando ela fez o transplante, ela ia para o hospital todos os dias, depois era de 2 em 2 dias, isso depois de que teve alta, né? E aí a gente começou a saga do transplante, e aí começa, autoriza, não autoriza, todo aquele trâmite muito... Nesse meio, vamos fazer o transplante, aí ela teve... Na verdade, o que aconteceu? Assim, ficou decidido, a equipe médica só. Foi. A chance dela é o transplante. A químio não resolve Não mais. resolve, No momento que ela zerar, ela vai fazer o transplante. Só que ela não zerou. Só que ela não zerava. Ela não zerava. Mas ela não ficava sem célula da doença. Prepara tudo, prepara o hospital, prepara o convênio. Todos os exames que a gente precisava fazer. Porque na hora que tiver, a gente vai fazer. E aí, na verdade, teve um momento que ela zerou, você lembra? Não, ela não chegou a zerar. Ela não chegou a zerar. Não, foi e aí ela teve... Então, quando ela foi para consulta, só que ela estava com herpes. Ela teve uma infecção de herpes. Foi antes. Aí, então, ela teve herpes, aí teve que suspender o transplante. Foi quando que a princípio quem ia ser a doadora era a mãe. Não, mas era eu. Não, foi. Mas teve aquela consulta que a gente foi com a doutora Rose. Sim, que ela foi. Aí, assim, ela tinha feito o mielograma, e aí tinha a expectativa desse mielograma sair zerado, e a partir daí a gente ia fazer o transplante. Então, já estava tudo encaminhado. A gente estava na consulta, e a médica do AC Camargo mandou uma mensagem para a médica do transplante. Ela não zerou, a doença voltou. E aí eles não vai dar para fazer no primeiro momento. No primeiro momento. Aí eles decidiram, não tem como esperar mais, porque já... Vai ser do jeito que vamos fazer. Aí a gente tem um protocolo, que eles têm um convênio lá com o pessoal dos Estados Unidos, né? Era um grupo de hematologistas, de oncologistas, né, que faz de transplante. Que eles discutem os casos clínicos. Um mora na Holanda, um mora na Alemanha. E aí eles se juntam para discutir. Tudo. Tipo aquele que eles fazem, né, no acetamilborne, né, que eles fazem, que é justamente para ver. Aí eles tinham um protocolo de lá, que era diferente. E aí eles tinha usado, que o médico tinha usado e tinha conseguido regredir a doença de um paciente fora do país. E aí a médica sugeriu, vamos fazer esse. Sugeriu a médica do AC Camargo. Ela disse, bora tentar. Mas foi até assim, era um protocolo bem pancada, assim. Exato. Porque tanto é, quando a gente levou para o AC Camargo, eles olharam, eles vão fazer isso. Ela vai aguentar entendeu? isso ela aqui. Vai aguentar. Mas aí a doutora, vamos dizer o nome para ser justo, doutora Diana Seba, né, que é a chefe do transplante, ela disse, não, dá para fazer. Consegue. É isso aqui. Aí ela fez o negócio, aí foi quando ela teve... Aí fez o negócio tudo certo, ela teve herpes. Teve herpes, aí não pôde fazer. Tudo certo pro transplante. Não, mas e desse no final... será que é para fazer? Não. Será que isso não era um aviso? Mas não era para fazer. Aí naquele a história momento. É por causa disso. Não, e ela ainda teve, no herpes, ela ainda teve a infecção. Lembra que ela teve a bacteremia? Foi para UTI de novo. Foi. Teve uma bacteremia. Pois é.
Pós herpes, por conta desse protocolo, emendou do herpes com essa bacteremia e fui na UTI. Aí foi para a UTI, a médica disse... Aí eu entrei em contato com a médica, ela está na UTI, teve uma bacteremia. Aí ela foi melhorando, a médica disse... Pronto, quando ela tiver alta da UTI, que descer para a enfermaria, a gente vai começar o transplante, vai fazer de qualquer jeito. Não importa mais se vai estar zerado. Não importa se vai estar zerado ou não, ela vai ter que fazer. Vai fazer. E assim foi. Mas aí a história que as coisas dão errado para dar certo. Dá certo, Assim, ela ia fazer o transplante com doença. Foi. Assim, porque existia doença. Se ela não tivesse o herpes, ela ia fazer naquele momento, ainda com célula da doença. E a chance de dar certo, ela diminui bastante. Né? Quando você ainda tem células da doença, né? Da doença ali, né? E aí, o fato dela ter tido herpes, ter postergado um pouco, e aí eles decidiram, já ia fazer com doença, tanto faz, agora vamos fazer de qualquer jeito. E aí é uma história legal também para ser contado. A gente foi para o hospital, foi internar, a Michele acompanhou a Sofia, não foi? Nossa, a mãe subiu com a doutora Adriana, subiu com ela e com a manhã, não foi? Ela, a doutora Adriana encontrou no hall, disse, não, vamos lá que eu vou te apresentar o quarto. Seu quarto é lindo, não sei o que, subiu com ela. E a gente foi dar entrada nas contas médicas, parte de burocracia, né? E eu tava lá e daqui a pouco chega a Michele, desesperada, branca, não sei o que. A doutora Rose mandou uma mensagem, não sei o que. Foi a doutora Rose, não, foi a doutora Luísa. Doutora Luísa, desculpa. Doutora Luísa acabou de mandar uma mensagem, seu tá sem doença. A doença zerou. Tinha feito zerado naquele, porque nessa infecção eles fizeram outro mielo antes dela ser transferida de hospital, né, para o hospital de transplante, e a gente ficou aguardando isso. Mas a gente já estava contando que ia fazer. Tanto é que ela já tinha começado. Foi com a segurança, com a confiança. Foi com a confiança maior. Outra energia. Então, assim, deu errado antes para dar certo um pouquinho mais na frente. Seria como foi pós-transplante? Não, aí tem a história da mudança, né? Porque, como a Michele disse, ela ia ser a doadora. Não, na verdade, primeiramente, eles procuram um doador. Nossa, Fia, não teve doador. E ela não tinha doador compatível, né? Porque é uma coisa bem interessante. Procura. Tem o cadastro, é uma coisa que a gente tem que incentivar. Porque eu sou doadora de é muito importante você ter. E infelizmente, ela não achava doador compatível no Redome. E ela não tinha como esperar. O caso dela também teve isso, né? Sim. Ela não podia esperar mais tempo eles procurarem mais doadores. E aí foi quando eles começaram a sugerir o transplante com os próprios pais, que é 50%, né? De compatibilidade, né? Eles buscam 100% compatível. Não tem o 100%, eles procuram 90%, que eles chamam 10 em 10, 9 em 10. E vai eles descendo. Vão procurando. O pai e a mãe é 50%. Então, mas aí também já é outro protocolo de transplante, já é um transplante diferente. Mas assim, o 100% vai ser sempre mais provável de dar certo. Tá certo, E aí fez todos os exames e disseram, não, a doadora vai ser a Michele, porque é mais compatível e coisa e tal, não sei o quê. Decidiu isso, não, beleza, vamos fazer tudo. 3 dias antes? No dia. Não, foi. No 2 dias antes. Internou, porque... 2 dias antes. É bom explicar, assim, não sei se fica chato a gente explicar também essas coisas, para quem não entende. Mas aí ela interna antes do transplante, fica um período internado, e aí a Michele teve uma virose. Foi. Aí eu não podia, não podia mais, porque eu tava vírus no corpo. Virose. Então não pude mais ser a doadora. Você não pode mais. Não podia. Não tinha um doador, a mãe que era doadora já não podia mais. De novo, será que é pra fazer? Não, e assim, mas assim, eu acho que quando o médico, a equipe médica faz uma diferença muito grande. Eu confiava muito neles. Eu confio muito neles até hoje, assim. Então, assim, por mais que dava tudo isso, aí eu tinha certeza, assim, se ela eu perguntava, vamos fazer, então eu disse, então vamos fazer. Então, assim, aí entrou o pai, que era o reserva da... Não, agora o Paulo vai fazer e você não pode chegar perto dela, não pude ficar com ela. Não podia mais. Porque eu estava doente. Não podia ficar. Você imagina o que era. Ela ia para o GRAAC fazer a rádio de corpo, porque lá não tinha, e aí, a TBI, e aí eu não podia chegar perto dela. Eu ia para a porta do GRAAC e ficava sentada. Ai, que nervoso. Esperando ela chegar de ambulância. Para ver. Esperando ela longe. Porque ela também esperava me ver. Sim. Entendeu? Como você falou, a confiança. A confiança, nele. Mas é diferente. É totalmente diferente. Eu fiquei muito doente. E eu doente. Eu me lembro que eu ficava com febre. Eu ficava sentada a tarde todinha lá fora.
inclusive quando chegava, mas ela tinha que me ver quando ela chegava e na hora da saída. Foi um período bem pesado essa parte da radioterapia, porque assim, também não sabia o que era uma radioterapia. Sim. É muito triste isso. É muito pesada a rádio, assim. Ela ficava numa sala totalmente escura. Sozinha, né? Porque não pode entrar ninguém, por causa da radiação. Assustador lá dentro, cobria ela todinha. E aí ela tinha que fazer tanto da cabeça quanto o corpo todo. Porque como ela teve... Exatamente. Então ela usou aquela máscara. Aí colocava uma máscara, travava toda a máscara aqui, ela ficava com aquele negócio no rosto, imóvel durante 40 minutos. A gente lá fora, porque não ficava. E aquilo era desesperador. Assim. Até hoje, quando eu lembro, assim, caramba, como é que a Sofia aguentava ficar 40 minutos imóvel? As crianças surpreendem. Surpreende demais. Minha gente, impressionante. Era muito. Isso, quando não era, assim, quando os pais desabam, às vezes é a criança que segura os pais e fala alguma coisa, vai dar certo, papai, eu vou ficar velho. A gente via muito isso, entendeu? Eles estão as resiliências, uma resiliência muito grande deles. É impressionante. Eram situações muito assim, ela era muito forte, porque tava lá, só o couro osso, magrinha, branca, 17 quilos, bem magrinha. Nossa. Era assim, sem força muscular nenhuma mais, porque atrofia, né, tudo, ela não tinha mais músculo e assim seguia, né? Mas, enfim, fizemos o transplante, foram 52 dias internados direto, sem sair de dentro do quarto, porque não pode, é isolado, você não pode sair, isolado, né? Tem que entrar com máscara. Não, e não podia entrar lá, eles são muito rachias. Não, tô falando do pessoal da higienização, pessoal capote, nutrição, tudo aqui, capote, máscara. É chamado isolamento reverso, né? Eles fazem isolamento para não passar. Isso, exato. E era um negócio tão pesado que nem trocar de acompanhante você podia. Então, assim, quem estava lá tinha que ficar aguentando. Então, era sem dormir, 50 e quem ficou? No começo eu fiquei, porque ela não você podia. Também foi, né? Você estava lá como doador também, e aí depois, quando a Michelle melhorou tudo que eles liberaram, eu fiquei até o final. Aí também tudo lá de fora, sem ver ela um tempão. Não, eu estava lá. Ela entrou e ficaram a gente entrou e ficou. Mas depois você saiu, não foi um período, já no final, quando foi começar a procurar apartamento, que a gente precisava se mudar. E aí sim. O período de internação a gente estava lá, mas aí a gente precisava ir. A gente vai preparar para ter aula. Até o apartamento que a gente ia alugar, eles tinham que aprovar. Você acredita? Eles foram. Mandem todas as fotos do apartamento, porque dependendo do apartamento. Se for insalubre, não vai. Não tem como. Tem que ter tudo, se tem mofo, qualquer coisa. Tinha que comprar filtro para o apartamento, teve que comprar filtro. São N cuidados que tem. E assim foi. E quando voltaram para Maceió? A gente ela transplantou em março. Pegou a medula dia 15 de março, não foi? De 2019. Nós saímos em abril do hospital e ficamos até outubro ainda lá em São Paulo, porque a médica só liberou depois de 6 meses de pós-transplante para poder voltar. E aí foi quando a médica disse, agora vamos fazer todos os exames, todos, para ver se vocês vão para casa. Mas e qual foi o momento e o que vocês sentiram quando eles chegaram e disseram, deu certo? O dia da medula. Da pega da medula. Porque o transplante deu certo. É porque assim funciona, né? Eles contabilizam, eles começam com isso. Você passa um período de internação inicial, eles vão fazer uma contagem regressiva. Menos 7, menos 8, que eles chamam de D-8, D-7, e você vai regredir até o D0, que é o dia que ela recebe a medula, propriamente dito. A partir daí ele começa a contar D+1, D+1, D+2, D+3, até o dia da pega. E aí, nesse período, você tem 28 dias. Você tem uma janela. Até 28 dias. Se até 28 dias não pegar... É porque não deu certo o transplante, né? E aí, o hospital ele faz um bolão. E quantos dias? Aí um lá bota D mais 14, D mais 16, não sei o quê. E todo dia ela faz um hemograma para ver o número de neutrófilos. Esse neutrófilo tem que chegar em 500. E permanecer em 500 3 dias seguidos. 3 dias seguidos. Que aí e aí você começa a contar. Ele começa com 0... E aí vai contando todo dia. Então, todo dia, 5 horas da manhã, eles fazem a coleta. E aí você vê lá. Aí tinha 10 neutrófilos. Tem que chegar em 500. No outro dia, tinha 20, 30. E isso ia contando de 10 em 10. Não vai dar certo. De 10 em 10? Não. 28 dias vai acabar. E não vai chegar lá, né? Não vai chegar. Aí chega uma hora que ele começa a aumentar um pouquinho mais. Mas eu lembro que que deu um aumento e caiu de novo. Puta merda, desespero total. E aí o pessoal tem um bolão
E aí você vê D mais 14. Passava o D14, 16. Puta, esse pessoal tem experiência. Tem experiência, não está dando certo. Aí a gente meio que se desesperou um pouco, assim, porque foi chegando no D20, 21 e não pegava. Aí teve um dia que estava em 300 e uns quebrados, assim. Aí eu acordei de manhã, olhei, quando eu olhei, estava 600 e tanto. Aí todo mundo acordou. 600. Aí ali foi aquele alívio inicial. Puta merda, começou, deu certo. E aí foi no D20. Né? Aí conta 3 dias, depois disso, né? Aí depois eles disseram, não, beleza, agora deu certo, tudo. Aí você comemora, faz um aniversário. Aí eles fazem um bolo de aniversário, porque é o segundo aniversário, né? Tanto é que ela tem 2 aniversários. A gente faz festa todo ano. Que é o dia da pega da medula, chamado. O dia 23, que é o dia do nascimento dela. E ela cobra, viu, os aniversários. 2 presentes. 2 presentes, 2 festas. Ela já tá dizendo, meu aniversário tá chegando, viu, mãe? Ela já tá de alta hoje? Não, faz acompanhamento ainda. Quantos anos, hein? Olha, não tem. A médica dela, por conta de todo esse processo bem complexo... Não pode ter que tomar um bocado, tem que tomar Não, ela tomou. Olha, a gente saiu de casa... Durante muito tempo. Quando ela foi para casa, que a gente foi para o apartamento, não aqui para Maceió, lá, né, que saiu do hospital, pós-transplante imediatamente, assim, acho que ela tomava 18 medicações por dia. Nossa. Eu tinha uma tabela, eu fazia uma tabelinha, porque eu tinha que para horários, né, para administrar tudo certinho. Foi muito tempo, louco, assim. Se a gente for contar a história toda, muita coisa, é muito detalhe, assim. Vocês já tinham parado para contar essa história assim, do jeito que estão fazendo agora para alguém? Não, porque totalmente. A gente ficou em casa pensando se a gente... Porque uma das coisas do podcast é isso, ninguém para. Você não vai receber você conta pedaços, meus amigos né? seus chamavam, vem aqui para casa, não conta a história. Como foi. Faz isso. Você conta pedaços, né? Mas assim... Mas eu digo assim, a fé em Deus é uma coisa, para mim, eu digo que Deus foi maravilhoso, assim, eu tenho muita fé. E, assim, fez toda a diferença, porque se alguém dissesse a mim, há um ano, assim, que eu iria passar por isso na minha vida, eu jamais aguentaria viver o que eu vivi. Eu não teria estrutura para aquilo. E achava que não ia conseguir. Não teria estrutura. E isso acontece com algumas pessoas. Tem pais que o pai não consegue ficar, que a mãe não consegue lidar com a situação e não consegue acompanhar o filho. Então, pais separam. Exatamente. Mãe entra em depressão. Então, são N coisas que acontecem e aí a gente... Assim, mas cura entre aspas, né? É o quê? Porque assim, até hoje a gente sofre. A gente sofre. A febre dela... Qualquer coisa. Levou uma picada de mosquito. Qualquer coisa, mãe. O mosquito me mordeu. Tem certeza que foi um mosquito? Porque eu vejo uma manchinha, sabe? Assim, então, eu acho que... ela fazer exame de sangue, pra mim, eu já não consigo mais. Ele já não consegue mais. É uma besteira que ela faz, os exames, tudo, que a gente manda pra São Paulo. Uma vez por ano. Filme todo. Qualquer mínima coisa ativa todo o sofrimento. Mas hoje ela tá bem. Tá bem. Ela ficou com algumas consequências do tratamento, porque ficou por conta da quimio, de tireoide, ficou com hipotireoidismo. Ela tem, agora a gente descobriu há pouco tempo a questão hormonal dela também. Ela não tem... Tá. Ela tem que fazer reposição hormonal, como se ela entrou em menopausa, porque os ovários atrofiaram por conta da quimio, muito tóxica, muito forte. E aí a gente... mas assim, o corpo... Mas enfim, a gente vai... Porque a quimioterapia, tem que explicar isso para as pessoas. A quimioterapia não é específica para aquela célula... Exato, atinge tudo. Exatamente. Uma médica deu uma explicação muito boa, assim. Ela disse, a quimioterapia é como você tem um jardim e desenvolve uma erva daninha. E você quer destruir a erva daninha, mas você vai destruir todo o jardim, contando que só vem as flores depois, né? Exatamente, mais ou menos isso. Mas, assim, eu, mesmo assim, sou muito grata. Eu tenho muita gratidão por tudo que Deus... Porque, assim, foi um caminho muito árduo, muito difícil. Ainda mas, assim, em todo momento eu acho que eu senti... em todo momento eu sinto a mão de Deus. Assim, ele vai colocando tanto anjo. Porque, assim, cada pessoa que foi aparecendo foram anjos. Era isso que eu ia te perguntar, Michele. Você falou de que corri para a igreja lá, que era perto. Isso. Vocês têm, independente da religião. Vocês têm, assim, uma religião ou você... Não, eu sou católica. Eu já era católica, mas, assim, eu não sou... A sua intimidade com Deus mudou nesse período? Totalmente, assim. Eu passei a ter uma relação bem diferente. Eu acho que com Deus, com a vida, eu comecei a olhar de uma maneira bem diferente, entendeu? Assim... a ser mais grata, a entender mais que as coisas, que nada disso que veio... Eu me lembro que eu peguei um Uber, uma vez, isso é uma história interessante, ele falou assim, aí eu estava com ela, aí depois ele falou assim,
posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, sim. Ele, por que Deus deixa isso acontecer com a criança? Entendeu? Aí eu disse, não, você está enganado, isso não é coisa de Deus. Deus está deixando tudo de bom acontecer na vida dela agora. Ela está se recuperando, mas não tem nada a ver. Então, assim, você cresce muito com uma experiência dessa. Assim, normalmente é para crescer, né? Porque tem pessoas... que mesmo na... Uma coisa, assim, que, como eu disse, quando eu tive o resultado do diagnóstico, assim, a primeira relação que eu tive com Deus foi pensar, por que ele fez isso comigo? Por que ele fez isso com a minha filha? Que injustiça ele está fazendo, né? E aí a Michelle disse uma coisa muito certa. Que foi uma coisa que eu senti. Quando eu cheguei lá no andar, exato. Foi uma coisa que eu pensei, que eu entrei no andar, que ela foi internar a primeira vez que eu olhei, tem aquele monte de criancinha, né? Tudo porque lá tem carequinha, escola, tudo. tem a parte de recreação, tem tudo. E aí eu disse assim, por que não comigo? O que é que eu tenho de tão especial? Olha aí tanta gente. E eu me peguei muito nisso. Assim, muitas vezes eu não conseguia orar e eu pensava muito assim, só pedia assim, Senhor, que eu nunca perca a minha fé. Entendeu? E eu sempre pensei assim, eu não sou melhor que ninguém. Então, por que não? Era outras realidades. Aí eu comecei a dizer, puta, eu que fui justo, né? Porque assim, exato. Porque eu tinha que ser o privilegiado nessa história. Gente, é uma história linda. E vocês não têm outros filhos? Não, só temos ela. Mais. Não tivemos mais. Só temos Fechou essa a moça. conta. Foi. Deus quis assim, tá tudo certo. Era pra meio ser. disso tudo aí, né? Ia ser bem mais complicado, né? Com outra criança. Sim. Ia ser bem mais. Eu pensava muito essa nisso, entrega assim. toda, né? Foi Talvez mais não fosse possível. E Né? não. Alguém ia ter que ficar, Que ia ficar porque tem o porque outro tem que merece exato, tanta atenção quanto ela. Exatamente. Aqui tá lá. Então, assim, é isso, Deus é perfeito. É maravilhoso. A gente aqui não entende. Exato. Por mais dolorido que seja. Assim, eu falo muitas vezes assim, minha gente, não parece que foi fácil não, viu? Mas não é. Altas vezes eu me desesperei, altas vezes eu me questionei. Sim. E assim, muitas vezes eu dizia só isso, meu Deus, eu só pedia para não perder a fé. A única coisa que eu conseguia dizer, porque assim, eu sabia que eu tinha que ter esse apoio, eu tinha que acreditar que ia dar certo. E assim, eu acreditava. Eu tinha muita fé nisso. Quando o Flávio chamou, assim, eu disse a ele, Flávio, hoje eu consigo falar sobre isso, tanto é que a gente nem chorou aqui. Mas em outra época, falar sobre isso era... não conseguia, assim. Era só de lembrar, a gente chorava, se desesperava. Né? Hoje, assim... Mas é como você disse, assim, não é... Assim, hoje a gente conta com naturalidade, porque já tem um tempo, a gente já tem uma casca um pouco maior... Mas, assim, é muito difícil, assim. Quem está vivendo isso, assim, ou quem já viveu, você teve também a experiência da sua mãe, a gente sabe. Então, assim, é muito pesado, assim. Não é uma história legal. Mas uma coisa é você... Assim, mãe é mãe, como a gente já falou aqui várias vezes, mas filha é filha. Filha é filha. Ninguém nasceu, assim... pronto para perder o filho. A gente está pronto para perder os pais. Não é a ordem natural da vida, né? A gente espera, né? Então você vê o seu filho saudável, doente, definhando. Então aquilo ali é uma dor que se a gente pudesse transferir, né? Então, era a única coisa que você só queria transferir. É a única coisa que você pensa. Eu queria que fosse em mim, eu queria que a dor fosse em mim, eu queria que aquele sofrimento fosse em mim. Você sente aquela dor física em você também. Mais porque... E se pudesse deixar uma mensagem aqui no final do podcast, deixar uma mensagem para quem está passando por algo desse tipo aí, o que é que vocês falariam para eles? Ter muita fé que dá certo, assim. Eu sempre pensei muito nisso, assim, velho, vai dar certo, assim. Por mais medo que a gente possa ter em alguns momentos, por mais dolorido que possa ser, a gente acredita que sempre vai dar certo. Eu nunca duvidei que não fosse dar certo, nunca pensei realmente nessa possibilidade. Tive medo muitas vezes, mas sempre pensei. Tem uma frase que a gente gosta muito, assim, eu coloco sempre em algumas apresentações, quando vou dar aula, alguma coisa, que é uma frase do Marcelo Falcão, do Rapa, que é uma música que ele disse... Uma doce família. Uma doce família que tem a mania de achar alegria, motivo e razão, onde dizem que não. Aí que está a mágica, meu irmão. Então era muito isso, assim. A gente viveu aquele momento triste ali, estressante, todo, mas a gente fazia festa.
Quando a gente tinha chance, a gente comemorava, a gente fazia um churrasco meio maluco. Que a gente achava, buscava... A gente ia para o hospital, comprava, eu ia para a feira, comprava comida para as enfermeiras, levava ia todo mundo para lá. Fazia festa lá dentro. A festa com as enfermeiras lá, com a equipe. Porque nesse momento vocês aprenderam que talvez a gente passe uma vida inteira e não aprende, e talvez o que seja só teoria, muitas vezes na nossa vida. Que a vida é isso aqui, é o agora. É o agora. E vocês aproveitaram ali cada momento que vocês poderiam ter com a Sofia. Exatamente. Entendeu? Então, esse momento ela está aqui comigo, esse momento eu vou comemorar, eu vou celebrar, é o nosso lar. É o aniversário dela, vamos fazer festa. Vamos, né? E eu ia para amanhã 25, comprava decoração e decorava tudo, e botava balão e fazia tudo que tinha direito. Na Bíblia tem um versículo que diz exatamente assim, que basta a cada dia o seu mal. Exatamente. Não tem nenhuma ansiedade que você possa ter que vai mudar o que vai acontecer amanhã. Exatamente. Não vai mudar. Então nada. É hoje, eu vivo hoje, é o agora. Então eu vou aproveitar hoje. Hoje eu penso muito assim, é um passo por vez, é um momento por vez. Isso. Então recebeu a notícia. Tô com esse foco. E aí, o que eu faço aqui? Exato. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia, a minha mãe ficou com ela, porque ela não ficou. Eu me desesperei, eu chorava, mas eu não chorava, eu urrava, eu gritava. E eu me permiti fazer isso, sabe, no meu apartamento. Até que mas no outro dia eu me acordei muito triste, mas assim, era uma serenidade que não me pertencia aquilo. Era, sabe, meio surreal, assim. Porque eu disse assim, não, agora eu tenho que estar bem para cuidar dela. Exatamente. Era a única coisa que eu pensava. Eu preciso cuidar dela. Você perde a opção de escolha. Perde a opção de escolha, todo mundo é capaz. Eu não tenho essa opção. Gente, foi incrível. Eu sou a parte chata que tenho que dizer, acabou. A gente ultrapassou aqui, mas é porque é uma história linda e que realmente motiva, né? E aí eu vou citar a Bíblia novamente, porque testemunho é isso. Testemunho serve para isso, para a gente provar que as coisas elas podem ser boas mesmo em meio ao caos. E que o que vocês passaram serve de esperança para outras pessoas, né? E para até aprender a lidar. Poxa, lidaram dessa forma, eu estou lidando da forma ao contrário. Deixa eu tentar lidar desse jeito também para ver se alivia um pouquinho mais a barra. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente algo tão íntimo, algo que dói, né? Mas é algo que fez vocês crescerem e muito mais como família. Com certeza. E como pessoa, como ser humano, eu acho. A gente olha para o próximo com outro tem outro olhar, com outra visão. Eu acho que dá valores a certas coisas. E assim, a gente começa a entender que as a coisas gente que antigamente tinha valor. Totalmente desapegados. Sim. Totalmente. Desse tamanho, Flávia. Assim, sejamos, né, testemunhas da misericórdia de Deus. Exatamente, porque é só pela misericórdia. Só pela misericórdia, exatamente. Obrigada, Michele. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Eu que agradeço demais. Eu disse ao Flávio, eu adoro podcast. Assim. Ele disse, vamos lá, disputa. Se a história talvez não seja tão interessante, mas eu vou pela folia. Não é interessante. Eu quase não vi, eu já estava decidida, eu não vou. Eu não sei falar, não vou ligar. Aí foi, conversou. Pois é. Dentista comunicador, tudo certo. Mas é a gente que agradece. Assim, um prazer. Se isso puder ajudar alguém, uma pessoa, eu já estou, com certeza, já estou bem feliz. Oportunidade. Sofia, beijo pra você, que eu sei que você vai assistir, que Deus te abençoe com muita saúde, Sofia. Amém. Que você seja testemunha viva de que as coisas difíceis acontecem, mas a gente consegue superar confiando que Deus faz tudo pra gente. É o nosso Pai maior, né? Misericordioso. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Se ficaram até agora é porque gostaram. Né? E aí faz compartilha, curte, sininho, e inscreva e tudo aí. É isso aí. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.